Senhor presidente, acho que sim. Senhor presidente deste conselho, ilustres conselheiros, quero registrar inicialmente minha saudade por colegas que nós perdemos no caminho durante a luta pelo crescimento da advocacia trabalhista. Me lembro com saudade de Pechincha, Rubem Musielo, professor Eugênio Sete, cuja lembrança me franqueava sua livraria e me permitiu estudar muito direito de trabalho em sua casa. Ayala, Eustáquio, Duval Cardoso, que tomou vítima de um reclamado acelerado, Arlon José de Oliveira, com quem convivi nos bancos da faculdade e vi a beleza da palavra do advogado na pessoa do Arlon. Milton Murad, homem que exercitou a advocacia na plenitude. Dr. Deusdete Batista, símbolo de convivência e de trato na advocacia. Mais recente, José Oswaldo Berg. Lembro ainda dos exercícios de advocacia, aprendendo com juízes que nos dão saudade, como professor Clóvis Rabelo, que me recebeu na justiça ainda aqui no edifício ao lado, tolerando a advocacia ainda por estagiário, que naquela época era permitido, bastava um advogado assinar. Dr. Manuel Medeiros, Lionil e recentemente Danilo, que abandonou a advocacia e foi para os quadros da magistratura e que perdemos. Então, minha advocacia, a minha vida é construída convivendo com essas pessoas. Sou filho da Bahia, tenho orgulho disso. Às vezes vocês me veem brincando muito, mas porque sou realmente um homem feliz. Feliz pela profissão que abracei, pela família que tenho, pela luta que é chegar até aqui. A emoção me toma, porque eu sei como foi difícil me formar em direito. Eu era vendedor de queijo na rua. Meu pai não podia pagar faculdade, nem escola particular. E isso me fortaleceu, me tornou advogado. Sou isso há 35 anos e isso me faz muito feliz. Mas poderiam os senhores dizer, por que será que você quer abandonar isso que te faz feliz e ir para a magistratura? Se isso acaso conseguir, se acaso for bafejado por essa sorte, pela escolha de vocês, muito mais pela bondade dos senhores, é porque lá quero me tornar tão somente representante da advocacia. Formei a advocacia em 76, peguei minhas carteiras no dia 7/7 de 77 e desde então exerço advocacia, puindo gravata nos corredores, nos fóruns. Jamais furei uma fila, jamais entrei na frente de alguém e jamais abri mão de minhas prerrogativas. Sempre procurei tratar os colegas e os adversários com a urbanidade com que aprendi a conviver. A família, a advocacia trabalhista me levou a ser, por mais de uma vez, conselheiro nessa casa. Isso me honrou muito. Pude prestar meu trabalho, minha colaboração e aprender muito com homens como o professor Gesando, doutor Basílio e tantos colegas que conviveram comigo nesse banco, o Cito Jorge Leal e outros tantos. Me perdoe se a memória me falha. E acredito na justiça.
mas eu acredito na justiça pela força da palavra do advogado. Não posso conceber justiça sem advogado, sem exercício livre do contraditório. Essa sabatina, essa espera, deixa todos nós nervosos, mas muito mais pelo desejo de não decepcioná-los, de não me faltar palavra, de a emoção tomar conta de mim. E isso é impossível. Nesse momento é absolutamente impossível. Eu acho, quando esta casa me nomeou por mais de uma vez para participar como representante dela nos concursos de juízo do trabalho, sempre procurei representar com a dignidade que a casa merece. E algumas coisas me assaltaram o espírito. E ela, fundamentalmente, eu vou dizer isso agora, estou um pouco antecipando as perguntas, vou dizer quem sou. É que depois que os juízes passam nos concursos, a gente vê eles fazendo prova, é um show de humildade. Vocês não têm noção de como são humildes os nossos juízes quando estão fazendo concurso, arrastando aquelas malinhas para fazer prova, e se submetendo à prova com uma simplicidade terrível. Depois que passam, parece que tomam uma dose estratosférica de Red Bull, cria todas as asas, e nós ficamos a ver aquelas doenças que a gente às vezes chama de juizite, que na verdade acodem tão somente aqueles que não são verdadeiramente preparados para a missão. Porque quem é preparado para a missão e que não teme o embate, não tem dificuldade para isso. Basta aprender que o processo contempla uma verdade, que é aquilo que as partes conseguem fazer. E aí, eles vão para a magistratura, vai fazer audiência, não nos recebem, não registram em ata aquilo que se quer, outras coisitas tantas que nós, todos aqui, passa por isso, não tem ninguém que nunca passou por isso. Mas quando vão ser analisados no estágio probatório, curiosamente, a ordem não se faz presente nesse momento. Acho que o representante do 5º Constitucional deve e precisa ouvir para analisar os juízes que passam pelo estágio probatório. O nosso espírito crítico tem que estar presente no representante da ordem, nesse 5º Constitucional. Acho, na correspondência que mandei a vocês, eu entendo que a representação do 5º Constitucional não é um trem para as estrelas, nem pode ser. É um poder-dever de responder à ordem. Acho mesmo que nós não deveríamos ter uma representação tão longa assim. Acho mesmo que nós deveríamos nos submeter, se possível, a um recall. Será que nós estamos exercendo o poder com a dignidade que a representação nos cobra? Depois que nós somos que são guindados, será que não temos que voltar à ordem, se submeter novamente, ou basta ficar a vida toda? Se nós tivermos o cuidado de respeitar a ordem nesses momentos, evidentemente o 5º Constitucional será uma resposta muito grande. Mas, fundamentalmente, eu quero dizer a vocês que nós estamos hoje vivendo um momento histórico. Porque eu já participei do 5º, quando o tribunal foi criado. E naquela época, quem esteve aqui deve ter nas notas taquigráficas, eu tinha sugerido que nós fizéssemos uma eleição direta e que o Conselho referendasse essa eleição direta. Então hoje nós estamos vivendo um momento histórico de aperfeiçoamento da nossa representação. Quero inclusive parabenizar esse Conselho pelo altruísmo de transferir à categoria a possibilidade de indicar
a lista sextupla para esse tribunal. Como isso é histórico, há milhas a caminhar e vamos caminhar nesse sentido. Agora, ainda há pouco fico esperando para atender aqui, eu tenho certeza que vocês estão ouvindo sobre a mesma coisa há muito tempo. Quem sabe se nós, advogados, tivéssemos o cuidado de fazer sempre a mesma coisa, muitas vezes no tribunal, repetidas vezes os mesmos argumentos sobre a questão dos honorários. Talvez, se nós enchêssemos o tribunal, ó, vocês vão agora ouvir o mesmo argumento durante tanto tempo. Porque não é possível. Eu sou advogado de 1970, a lei, é o que falta 1 minuto. Meu Deus, como passa rápido. A ampliação da competência da Justiça do Trabalho, advinda da emenda constitucional 45. Sem os 3 minutos, faltam 4 minutos. Desculpa, obrigado. A outra prerrogativa, em relação às prerrogativas, eu queria dizer o seguinte: por vezes, o advogado está sustentando na tribuna e o juiz, às vezes, está conversando fora. Acho que o representante da ordem, nessa hora, deve admoestar o juiz que não presta atenção na palavra do advogado. Porque não tem nada pior do que falar para as paredes com presentes. Olha, eu aqui vejo todos vocês ávidos, com a paciência de ouvir falar sobre a mesma coisa que todos os meus colegas falaram, já com muito mais brilhantismo do que eu. Mas isso é prova de que o advogado tem a paciência com a verdade alheia. O juiz não pode ter a pressa e o assodamento de achar que resolveu tudo por ouvir metade daquilo que alguém disse. Na expressão feliz de Sêneca, quem decide um caso sem ouvir a outra parte não pode ser considerado justo, ainda que decida com justiça. Portanto, eu entendo que também nessas horas as pessoas que vão ao tribunal precisam ter um apoio no representante da ordem para que chame a atenção do juiz que se dispersa, que resolve fazer outro tipo de conversa enquanto o advogado fala na tribuna. As prerrogativas também com relação aos julgamentos de processos adiados, que nós vamos lá para sustentação, o quórum mudou e não nos dão a palavra. Isso não é democrático e nós temos que cobrar isso com muita altivez, e o representante da ordem, se estiver lá, tem que ser a voz para ser ouvida nesses momentos. Falta quantos minutos, doutor Melo? 2. Então, senhores, é com esse propósito que eu me apresento, contando, tenho certeza que talvez alguma coisa para ser dita fica sem ser dita. Os senhores que me conhecem tenham absolutamente a certeza de que qualquer resultado que os senhores tiverem, terão de mim o mais profundo respeito, porque sei que todos os outros 28 merecem tanto quanto eu. Eu nem mais que eles e eles nem menos que eu. Por isso, com o espírito voltado na questão do trabalho, que sempre fui obrigado a cumprir prazo, e advogado nesse país é a única pessoa que cumpre prazo na justiça, quero dizer a vocês que o espírito que me move, se juiz for, é o de que é pior cometer uma injustiça do que sofrê-la, porque quem a comete transforma-se no injusto, e quem a sofre não. Acima de tudo, acho que o juiz não pode estar afastado do meio que vive. Ele deve ser alguém comprometido com o avanço social do direito, com o avanço da justiça. Não pode ser o juiz que libera uma liminar para tirar as pessoas de uma casa que é para fazer casa popular, quando o poder público nem precisava tirá-los de lá. Ele não pode ser um juiz que impede o Estado, por conta de um positivismo, de um direito não pensado, e impede que a pessoa tenha sequer um remédio e nega a liminar por conta de um juridicismo incabível. Doutor Carlos Alberto, está encerrado. Para concluir, queria conclamar a vocês com a expressão de Che Guevara: se você treme de indignação perante uma injustiça no mundo, então somos companheiros.
e para trazer para os poetas do nosso tempo, a justiça que você procura é sua força para achá-la. Raul Seixas. Obrigado.